E vamos para mais um episódio aqui de Copy Invisível, um quadro aqui do canal, onde eu mostro que copy existe na vida no geral, e não só em páginas de vendas, em anúncios, em e-mails, sabe? Então eu trago outros conteúdos para te mostrar que copy tá ali dentro. Fechou? E hoje eu quis te trazer uma coceirinha aqui, leve, quis te trazer um conteúdo da Luana Carolina. Ela é basicamente uma figura pública, praticamente, aí no digital. Ela tem milhões de seguidores, de inscritos, já produz conteúdo aí há mais de 10 anos. Enfim, ela é mais focada em organização, produtividade, produção de conteúdo propriamente dito, entendeu? Fala um pouco sobre negócios digitais num momento ou no outro. Enfim, fica mais nesse bolsão assim. E esse vídeo dela, que eu vou mostrar pra ti, o título dele tá como Pare imediatamente de desperdiçar seu tempo. Então, de certo modo, ela está, entre aspas, te convencendo, mostrando pra ti que é importante tu parar de desperdiçar o teu tempo. Ou seja, ela tá te persuadindo a tomar determinada atitude, e essa atitude é parar de desperdiçar teu tempo. Como eu posso, e geralmente a gente faz em copy, tendo CTA ou não, uma chamada para ação ou não, tendo viés ou não de venda de alguma coisa explicitamente, diretamente falando, mas de mostrar para a pessoa que ela deve consumir determinado produto, determinado conteúdo, que ela deve prestar atenção na gente, numa sequência de stories, alguma coisa do tipo, entendeu? A gente está sempre tentando convencer a pessoa, mostrar que é bom ela fazer alguma coisa, absorver determinada coisa, entendeu? Como eu disse, nem sempre tem um viés de venda, às vezes é puramente conteúdo, mas quando se fala em copy já se pensa nisso. Uma persuasão através da comunicação, sacou? Com intenção, real intenção de compra, na maior parte das vezes com CTA, mas não necessariamente. E falei bastante, bora lá pro vídeo. Mudar aqui a telinha, viu a tecnologia? Ó, chama. Vambora. Tá fazendo a thumbnail aqui com uma pulso. Vocês sabem, né, que isso aqui, na verdade, é uma ampulheta. E eu gostei da ideia de ter ampulheta, só que agora eu não consigo deixar mais ela em cima das minhas coisas, porque tem as gatinhas derrubam, e é muito fácil de quebrar isso aqui. Seguinte, ó, sabe que... Tá, já de antemão, eu já vou falar de uma coisa que é o tal do gancho, né? Que é o início. Lembrando que gancho. Lembrando não, na verdade, pontuando em cima, porque a maior parte das pessoas pensa que não, que gancho é só o início. Mas o gancho eu quero instigar a pessoa a ficar um pouco mais pensando no momento futuro. Então, o gancho ele pode se distribuir ao longo do roteiro, seja no meio, seja no final. É a mesma coisa que eu falo pra ti agora. Tu não imagina o que tu vai ter daqui a 2 minutos nesse vídeo da Luana, entendeu? Tô te instigando a continuar futuramente. E eu já continuei o conteúdo. Então eu não tô no início aqui nos primeiros 10 segundos, 15, entendeu? E a questão, o início, ele é a parte basicamente mais importante de tudo que é peça que a gente vem a produzir. Não pelo viés de, porra, ele é o mais, é a parte onde eu tenho o maior enriquecimento, a maior riqueza do conteúdo. Mas sim porque se eu não fizer a pessoa parar, e principalmente se eu não fizer a pessoa certa parar, eu não vou conseguir comunicar o restante, entendeu? Por isso a importância dele, basicamente 80-20, sabe? Dos resultados aí, quando eu penso em anúncio, produção de conteúdo, página, enfim, a parada toda. E não sou só eu quem digo, como gigantes aí, clássicos de livros de copy, David Ogilvy, Gary Albert, Victor Schwab, Eugene Schwartz e por aí vai, e infinitos projetos que eu já participei de 6, 7, 8 dígitos e as pessoas ficavam zombetando no meu ouvido. Arthur, segmenta o quanto antes, o mais rápido possível, tal, o primeiro momento mais importante pra tudo. Enfim, então basicamente isso. Bora lá. E ela começou também de maneira bem simples, sabe? Ela começou aqui no efeitinho de uma câmera cinza, aqui falando. Então já tem uma quebra de padrão, sabe? Tu não precisa ficar pensando mirabolância, só precisa fazer um pouquinho diferente do que as pessoas normalmente estão fazendo. E ela já vem, e eu gosto muito da Luana, que ela faz bastante talking head, um conteúdo que eu me identifico bastante, que é o que eu mais produzo aqui no canal, que é basicamente falar com a cabeça, vamos dizer assim, que tu tem aqui o rostinho e tu vai conversando com a pessoa. E é uma parada muito natural. E tu vê ela tomando ali um cafezinho, muita gente fala, segure a sua caneca, bote o seu microfone numa colher, bote não sei o que. Cara, sabe? Calma. Vai lá, só age com naturalidade, tá conversando com a pessoa. Um papo, abriu a câmera, tá conversando. E ela já faz isso desde sempre. E isso traz mais naturalidade, traz mais humanidade, naturalidade, mais conexão e por aí vai. Entendeu? Então, literalmente, pô, abri aqui a câmera, tô falando com um amigo. Entendeu? E ela já sai contando um negocinho do dia dela, da rotina dela, e é unicidade. Ela olha pra si pra ela contar as coisas. E isso traz justamente essa questão da unicidade, que o que ela passou, ninguém mais passou. Sabe, posso ter passado semelhante, mas exatamente é só ela. E é a perspectiva dela diante da vida dela, saca? Então se torna um conteúdo mais único ainda. Então não precisa ficar se desdobrando, pensando, mirabolância pra começar vídeo. Cara, só de boa, só abre e fala aí, grosseiramente, entendeu? Bem grosseiramente falando, né? Porque é importante tu ter pelo menos o viés, como eu disse, dessa segmentação, do direcionar bem os primeiros momentos e tal, enfim. E claro, como ela já
der uma figura com um certo nome, um certo branding, uma identidade, já as pessoas já conhecem e tal, ela não precisa ficar toda hora segmentando, toda hora barará, falando pra que é, e pra isso, pra aquilo. O próprio título já segmenta bastante, entendeu? O próprio título, tu não tá vendo aqui, eu tô passando o mouse aqui embaixo, mas não aparece pra ti, pare de desperdiçar seu tempo imediatamente. Enfim, isso já segmenta um pouco, enfim, E eu bora lá. gostei da ideia de ter ampulheta, só que agora eu não consigo deixar. Mas, ó, sabe que essa ideia de que, ai, você tem a mesma 24 horas que o Bill Gates, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mentira, tá? Não cai nesse miga não, que eu também já caí de chegar no final do dia e ficar culpado. Aí você vê alguém que sendo 300 vezes mais. Aqui nessa parte, ela faz uma coisa que é muito interessante que, tipo, isso naturalmente a gente faz. É como eu tô dizendo, o copo invisível é justamente por isso. Porque o copo ele tá em tudo. Só que muitas vezes a gente faz sem a gente perceber, na maior parte das vezes. Aí depois que tecnicamente a gente vai olhar e a gente pega padrões, a gente vai estudar o comportamento das pessoas com base no que a gente diz ou não, cria técnicas de copy, cria formatos, fórmulas, X, Y, Z, sabe? Entendendo que eu falo X e a pessoa reage Y. E aí eu consigo conduzir, eu vou criando essas condicionais, vamos dizer assim, para voltar na minha comunicação. Então, a gente pode estar falando intuitivamente, porque eu acho que tem que falar e é natural, ou como eu posso estar falando intencionalmente, de pô, estou fazendo um roteiro, tá bem direcionado, ou mesmo sem roteiro, tem na minha cabeça que eu vou falar disso para chegar nisso, naquilo, sabe? Claro que o passar disso para chegar naquilo, ter uma linha comunicativa, tu precisa ter, porque senão tu vai ficar prolixo, enchendo o saco, enchendo linguiça, sabe? E ninguém gosta disso, não vai chegar a lugar nenhum, não vai agregar, vai quebrar a retenção. Eu tô mexendo aqui, eu fiz até uma carinha meio feia, porque eu descobri ontem que eu estou com a costela fraturada e produzindo conteúdo. Que beleza! E treinando e fazendo tudo. Então, hoje eu vou lá tirar um raio-x, fazer algumas coisas aí. E é basicamente isso. Já faz 2 semanas eu fui descobrir hoje uma dor aí bem considerável. E, enfim, o que ela faz nesse momento, tu vê, bolhufas, as pessoas normalmente falam XYZ, isso aqui é o tal do status quo. Status quo é o quê? O que geralmente as pessoas estão falando no âmbito geral. E se tu quer chamar atenção, tu faz o quê? Em tudo. Tu quer chamar atenção? Eu tenho um padrão, eu fujo desse padrão. Seja visual, e aí as pessoas ficam procurando os formatos perfeitos para gravar, seja auditivo, aí tu bota uma voz no robô, aí tu tem uma voz e tal. Sempre, qualquer padrão que tu tenha, tu quer criar um destaque em cima daquele padrão, tu sai do padrão. Então, o padrão é o quê? É essa linha de narrativa de comunicação em relação a tempo, as pessoas falam XYZ. Aí eu pego esses XYZ que as pessoas falam e bolhufa nenhuma. Barará, claro, pode ser, eu não tô dizendo que ela tá mentindo pra chamar atenção, não é isso. Eu tô só abordando a ideia do status quo. A gente pega, é normal pegar e se posicionar diante das coisas. E é importantíssimo que a gente se posicione diante das coisas, seja num anúncio, seja num conteúdo propriamente dito, seja no que for. Entendeu? Comunicação no geral. E a questão é que, como eu disse, fazendo, tendo intenção ou não, a gente acaba fazendo isso. E ela fez nesse momento de, pô, eu pego um posicionamento geral, as pessoas normalmente falam isso e bolhufas, a parada não é por aí. Minha opinião é essa, barará, biriri, biriri. Isso até, tu vai vender um produto, tu vai fazer um anúncio, por exemplo, pô, eu tenho um checklist basicamente de anúncio, sabe? Um checklist, basicamente não, um checklist para anúncios, que eu criei com base no que eu estudei e fiz, experimentei mais de quase 3.000 anúncios criados aí, ou até mais, sabe, estático, vídeo, GIF, carrossel, tudo para e desenvolvi ali, alinhei tudo que eu uso de técnica para analisar um bom anúncio, para criar bons anúncios. Anúncios convertem acima da média, pessoa certa, barará, beleza. E, inclusive, tem o link, tu chega nele aqui, embaixo desse vídeo, ou chegando ali na entrada ali no meu canal, ali, tal, enfim, aqui do canal. E a questão é o seguinte, cara, tu pega, eu, particularmente, para vender esse checklist, qual que é uma ótica, por exemplo? Pô, eu vejo que de anúncio as pessoas falam muito que tu tem que ter o formato X, Y, Z. Tu olha produtos que as pessoas vendem para que tu tenha anúncios que convertem muito. Os melhores formatos, os melhores ganchos, as melhores headlines. E aí eu faço o quê? Pô, eu tô vendo que o mercado inteiro tá falando disso. Se eu entrar nisso, eu vou ser mais um. Eu tenho que me diferenciar. E não só me diferenciar por me diferenciar, mas por realmente acreditar naquilo dali. Aí eu me posiciono diante de um status quo. Chamar só por atenção, entendeu? Não é muito legal. E aí a questão é o quê? Pô, eu particularmente não acredito que seja o formato que salva. E já mais do que provei isso. Não acredito que seja o gancho salvador da pátria que vai fazer teus anúncios converter horrores. Então, eu me posiciono em relação a isso. Você não precisa de formatos, não sei o que, você precisa de tal, 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 tal. E o tal, 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 tal é o que tá dentro do meu produto. Grosseiramente, é assim que funciona a parada. E o status quo é assim. Que bela explicação. É assim. Valeu? Continuando aqui, ó, viu? Já 10 minutos de vídeo quase aí. Dá pra falar muita coisa. Você não entende porque aquela pessoa tá prosperando na vida e
e você não. Você Entendeu? Aí agora ela já começa a pontuar o cenário que a pessoa XYZ ela vive, sabe? Ela já começa a te nortear em relação a determinada situação. Olha só. bulhufas, mentira, tá? Não cai nesse miganão que eu também já caí de chegar no final do dia e ficar culpado. Aí você vê alguém sendo 300 vezes mais produtivo que você Inscreva-se no caso no canal dela, mas se quiser fazer isso no meu também, tá tudo certo, não tem problema. e você não entende porque aquela pessoa tá prosperando na vida e você não. Você começa a se achar um idiota. Desculpa a palavra, mas é a verdade. Entendeu? Quando a gente fala de copy, uma das principais coisas é estar sempre pontuando, criando cenários na cabeça da pessoa, principalmente situando a pessoa em relação a onde que ela tá. É o que a gente diz um pouquinho de cutucar um pouquinho a ferida, sabe? E ela faz isso. Status quo, geral tá falando disso, a história não é bem assim. E aí tu fica se sentindo assim, assim, assado. Pô, é exatamente assim, eu penso assim e é exatamente assim que eu me sinto. Cada vez mais situando a pessoa e mostrando que ela tá em determinado lugar e daqui a pouco ela vai começar a passar a ideia do que tu tem que fazer pra parar de desperdiçar teu tempo e barará, XY, que é o que a gente vai ver ao longo do vídeo. Entendeu? Aí ela começa a trazer os traços do que a pessoa sente, de como que é. E lembrando, eu não vi esse vídeo não, é o primeiro momento. Estou botando fé aqui na Luana, que não vai decepcionar, que vai ter um, vai continuar tendo uma exímia narrativa, vou dizer assim, pra desdobrar esse assunto aí. Beleza? Vambora. Às vezes vocês se comparam comigo, contando minha vida, e meu Deus, como a Luana estuda tanto. Pô, gente, literalmente meu trabalho é esse. Eu ler bons livros, eu estudar, eu estar me atualizando pra trazer conteúdo pra vocês. Tem a Studs também, mas assim, vocês compreendem que hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda a limpar minha casa, eu tenho uma pessoa que me ajuda a cozinhar. E mesmo assim, se eu tô muito corrida, eu peço qualquer iFood, eu saio, assim, dinheiro compra tempo. Hoje eu tenho uma flexibilidade de tempo muito maior. Então se você hoje se compara comigo, não tá sendo certo isso daí. Mas o Mark Zuckerberg, mais o Bill Gates, mais o Elon Musk, esses caras são gênios, totalmente fora da curva. Você se comparar com alguém que literalmente tá no ápice de genialidade, um QI totalmente absurdo, tipo, não tem como. Você vai, sei lá, criar uma fossa, se afunda. Isso aqui é muito legal pra comunicação no âmbito geral. Essa questão eu tô parando só no que não favorece ela visualmente, né, tio? Vou dar o pauzinho pra ficar com o rostinho mais bonitinho. Tô parando, ela fazendo só as caretas. E a questão é que isso que ela faz é muito legal. Tipo, não se compara comigo, não se compara com o Bill Gates, não se compara com não sei o que. Tipo, cada pessoa tem uma vida, sabe? Eu tô trazendo humanidade pra comunicação. Diante de tanto exagero, de tanta promessa mirabolante, a pessoa que vem e no discurso, hoje em dia na internet, com o passar do tempo e na vida por si só, sabe? Que ela pega e te dá uma chacoalhada que nem aquele teu amigo e, pô, tá fazendo isso errado, cara, não fica fazendo isso, não fica fazendo aquilo. A pessoa que só diz que tu vai conseguir, geralmente não é a pessoa que fica próxima de ti durante muito tempo, sabe? E que tu realmente dá valor para as coisas que tu se propõe a fazer ou que ela propõe que tu faça, entendeu? Geralmente as pessoas que mais têm valor na nossa vida são justamente as pessoas que nos dão as certas chacoalhadas. E que dizem, sabe? Tipo, pô, não faz isso, não faz aquilo. Pô, que situam teus pezinhos assim no chão, entendeu? Pô, essa que é real, entendeu? Trazer humanidade, trazer realidade pra parada e se distanciar de promessas mirabolantes. Daí é muito importante em questão de discurso, de comunicação por si só, entendeu? E mais uma vez, lembrando, tudo isso aqui que eu tô dizendo são coisas que a gente faz, e no caso a Luana aqui, pode fazer instintivamente, como pode fazer intencionalmente. Não é o caso que eu tô dizendo, a pessoa está mentindo, a pessoa está forjando ser alguém que não é. Não, não é esse caso. Tô só analisando o que ela tá falando e trazendo o contexto de copy por trás para que tu entenda um pouco aí. Beleza? Precisamos ser racionais sobre quando falamos de gerenciamento de tempo. Cada um tem a própria realidade. Eu tenho a minha aqui, você tem. E aqui, agora eu já começo a entrar no viés de que, pô, você tem um problema. Aí se a gente para pensar em níveis de consciência do Eugene Schwartz, eu tenho que, se eu for distribuir os 5 níveis bonitinhos ali, não sei se tu já sabe desse assunto, já ouviu falar, enfim, é importantíssimo, real, não é só o que eu tô falando, mas é, tipo assim, base mesmo, assim, ó, de copy, de comunicação geral para as coisas. Primeiro, eu tenho alguém, vou dar uma leve explanada, assim, brevíssima. Primeiro, eu tenho pessoas que são inconscientes do problema, depois pessoas que são conscientes da solução, conscientes do problema, opa, depois eu tenho a pessoa que ela é consciente da solução, depois ela é consciente do produto, depois ela é consciente da oferta. Ou seja, quando eu tenho ali
que caminhar dentro de uma narrativa, eu tenho que saber onde que a pessoa que eu estou querendo comunicar, ela está diante disso para que eu norteie a comunicação. Por exemplo, se tu já sabe que tu tem problema, tu já conhece a solução, tu já não sei o que, se eu ficar falando da solução para ti, só vou ficar chovendo no molhado, só vou ficar te saturando, tu já quer saber da oferta, entendeu? Então eu poupo o caminho. Se tu é uma pessoa que não sabe de nada, pô, tem que te apresentar o problema, depois tem que apresentar como é que resolve, depois eu tenho que não sei o que. E aqui ela tá começando a fazer isso, entendeu? Ó o que ela faz. Então precisamos ser racionais sobre quando falamos. Ó, precisamos ser racionais em relação a outro pause que eu dei maravilhoso no rosto dela. Mas tá entendendo? Pô, a gente pega e a pessoa ela tem problema em relação ao desperdício de tempo, gestão de tempo. Eu tenho que otimizar isso daí. Ela já pegou o status quo, já se posicionou diferente, já citou a pessoa onde é que ela tá, o que, que a pessoa passa, barará, o que, que ela passou, dá uma puxada pra humanidade, não vem se comparar, barará, isso, aquilo, tal. E agora, vem aqui comigo e que eu vou te explicar que como que tu vai resolver esse problema. Tu era inconsciente total da parada, agora tu tá consciente do problema que tu tem. E agora, tu vai começar a se tornar consciente da solução, saca? E se a gente fosse caminhar, por exemplo, se isso aqui fosse um roteiro de um anúncio, que fosse ter um produto no final, que fosse ter uma oferta, alguma coisa, aí ela faria o quê? Aí ela te mostraria como que tu resolve isso. Ah, tu vai gerenciar o teu tempo de tal e tal maneira. E que gerencia muito bem esse tempo? Sei lá, tem uma ferramenta aqui que eu desenvolvi, que ela faz x, y, z, e essa ferramenta ela custa tal, ela vem com esse bônus tal, forma de pagamento tal, garantia tal, entendeu? Eu começo a caminhar daqui, tu não sabe de nada, tu é consciente do problema, aí depois consciente da solução, depois consciente do produto, depois consciente da oferta, até comprar. E muitas vezes daí a gente faz um caminho desse inteiro dentro de uma página de vendas, às vezes a gente faz um caminho inteiro dentro de uma sequência de vários conteúdos que, entre aspas, estão soltos, dentro de anúncios, fluxos de anúncios, sabe? Eu tenho um anúncio mais de descoberta, depois outro anúncio mais de meio de funil, te mostrando como tu faz tal coisa, e depois eu tenho um anúncio mais base de funil para ofertar para aquelas pessoas que já estão mais conscientes, e é assim que funciona, entendeu? Vambora. Meu Deus, 1 minuto e 44. E eu já falei 16 minutos. Nossa senhora. Foi mal, Luana, vou deixar tu falar aí. Gerenciamento de tempo. Cada um tem a própria realidade. Eu tenho a minha aqui, você tem a tua aí. Mas, independente disso, tá? Dá pra gerenciar o tempo. Ah, Luana, mas as nossas realidades são muito diferentes. De fato, existem leis universais, vamos chamar de leis universais, que são muito funcionais. Trazendo consciência. Eu acho interessante, que volte a ver, tipo, pra você é fácil. Você que hoje tem uma vida que você tem que pegar transporte. E esse sol que tá na minha cara, tem uma janela na minha frente. Trabalho, Mas vai assim mesmo. enfim, várias coisas assim, não tem como você simplesmente jogar pela janela e abandonar. Você precisaria estar 10 vezes mais preocupado do que eu sobre como administrar o tempo. Porque querendo ou não é assim. Embora a gente queira que a vida seja mais das justas coisas que existem no mundo, ela não é justa. Então, fica na nossa responsabilidade de buscar maneiras de lidar melhor com isso, tá? O que eu quero falar aqui, eu preciso ser muito clara, eu não conseguiria fazer um vídeo sem antes dar essa introdução. Mas o que eu tô querendo defender, para além desse super parênteses aqui, há uma luz no túnel, existe uma maneira bem universal de você administrar melhor o teu tempo. O meu objetivo com esse vídeo é justamente compartilhar com você. Existe uma maneira universal de administrar o tempo. Entendeu? Maneira universal. Ou seja, se eu tô pensando em segmentação, pra quem que é isso aqui? Pra qualquer pessoa. É uma maneira universal, é uma solução universal. Tu entende que ela já falou, ela te pegou da inconsciência, ela te trouxe o problema, ela tá te mostrando a solução, e essa solução universal serve para qualquer pessoa. Se tu tem problema de tempo, tu vai conseguir resolver. Se eu fosse pensar no anúncio, se eu fosse pensar numa página, entendeu? Já encaixa nesse contexto. Segmentação, como eu disse, é absurdamente importante. E no caso da Luana, para qualquer um, aí tem problema com o tempo, é pra tu mesmo, meu filho. E é isso. O que eu uso na minha vida. Hoje eu tenho uma realidade boa, mas nem sempre foi assim. Como que eu fiz para que hoje eu pudesse viver essa realidade? Sem muita enrolação, calma, eu preciso tomar um gole de café antes de começar o vídeo, eu tô enrolando, tipo, vai café, volta café, eu preciso tomar um gole de café antes de começar o vídeo, isso aqui, peraí, então, eu vou tomar café agora. Ai, meu Deus, isso aqui deveria ser uma das 7 maravilhas do mundo. Esse aqui, por mais que a gente olhe que é uma coisa sutil, que nem disse, intencionalidade, ou enfim, sabe, ou não, naturalidade, mas, pô, já tô quebrando um pouco o padrão, entendeu? Tô numa explicação, daqui a pouco eu quero padrão, de pá, vou parar pra tomar um cafezinho, imagem preto e branco, quero mais ainda padrão visual. E aí também tem a questão do próprio padrão de quem está passando alguma coisa, está numa posição, entre aspas, de professor. Eu estou te ensinando alguma coisa, estou te ajudando alguma coisa. Tem aquela seriedade, tem aquilo ali que a gente já está habituado a ver em colégio, já ver não sei o quê. E não, peraí, vamos tomar um cafezinho, respira um pouquinho, pá. E isso traz mais conexão ainda, traz mais intimidade. Tá conversando com um amigo. Pô, tá batendo um papo com teu amigo não fica na frente de um quadro, pega um giz branco e fica quieto. Presta atenção que eu vou te ensinar. Não, pô, vai conversando contigo, vai de boa, conversa um pouquinho, tal. Toma um cafezinho, dá umas risadas, entendeu? E assim que vai. Café é muito bom.
esse contexto onde a gente tá falando de gerenciamento de tempo. Se você ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, desculpa essa loucura, mas é o meu jeito. Eu sou a Ana Carolina, esse aqui é meu canal, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Vou falar 3 grandes lições que eu aprendi que me ajudaram demais a gerenciar meu tempo. E 3 grandes lições que podem te ajudar a gerenciar o seu tempo. Por que gerenciar? Entendeu? Aqui ela já tá fazendo uma coisa que é muito importante. Ela já tá filtrando de novo o público. Eu falo de tal coisa, se apresentando. Se o público é frio, não conhece ela, agora tu vai conhecer. Eu sou o fulano de tal e faço tal e tal coisa. E aí, aqui nesse vídeo eu vou te passar tal e tal coisa e faz o reforço da promessa do vídeo. Entendeu? Que nem num anúncio. Tu vai ganhar tanto de desconto em tal coisa. Aí tu fala, não se esqueça, é tanto por cento de desconto, se tu quiser, tal. Clica aqui em saber mais. Tu reforçar a promessa. É um ponto chave, para que a pessoa não esqueça. A gente está sempre falando alguma coisa e provando. O ideal seria isso. Eu falo, não necessariamente eu preciso estar prometendo, mas as coisas que eu falo, depois eu vou sustentar aquilo ali. Com as ideias bem amarradas, com provas, enfim. Sabe? Então a gente está sempre fazendo isso daí. E reforçar a promessa, ele é muito importante. Para que eu não esqueça o que eu estou falando no macro da coisa. Onde que eu quero chegar, entendeu? Tanto quanto gente que às vezes tá meio perdida com a parada. Situar as pessoas. E como eu disse aqui, essa questão de estar se apresentando, isso, aquilo. Tô ajeitando minha costela aqui, né? Tu tá reforçando para as pessoas essa questão da promessa, tanto quanto tá se apresentando aí para público frio, gente que não sabe quem tu é, gente que tá chegando do nada. Às vezes tu se apresentar de primeira, tu pode já repelir um pouquinho, aí tu retém a pessoa, aí depois tu vai lá e se apresenta, enfim, tem vários pontos aí do que fazer, o que é melhor ou não. Se você gerencia o tempo, você consegue fazer mais coisas úteis que vão te fazer trazer resultado e não ficar perdendo tempo com coisas inúteis que só estão engolindo a tua energia e o teu tempo, tá? Presta atenção no que ela falou agora. Olha, vou até voltar. Que você gerencia o tempo e 3 grandes lições que podem te ajudar a gerenciar o seu tempo. 3 grandes lições que podem te ajudar a gerenciar o seu tempo. Por quê? Gerenciar tempo. A partir do momento que você gerencia o tempo, você consegue fazer mais coisas úteis que vão de fato te trazer resultado e não ficar perdendo tempo com coisas inúteis que só estão engolindo a tua energia e o teu tempo. Isso a gente faz muito em copy, no âmbito geral. Página, anúncio, coisa que tá sempre te trazendo justamente motivos. Essa que é a ideia no final de contas. Por que tu tem que comprar tal coisa? Por que tu tem que se inscrever? Por que tu tem que curtir? Por que não sei o que? Entendeu? Sempre tem essa ideia. Embutida ou não. Agora ela fez. Por que você tem que fazer tal coisa? Sabe? Porque você pode tal coisa. Você tem que deixar de fazer tal coisa. Esse por que fazer, ele tá muito embutido muitas vezes naquele tal do antes e depois, que é clássico. Que a gente olha, você tem que fazer isso pra sair disso e chegar nisso. Entendeu? Antes e depois. O que você ganha, sabe? O que você deixa de viver se você fizer tal coisa, o que você vai continuar vivendo se você não tomar determinada ação, entendeu? Por que você tem, entendeu? Tá sempre projetando, sabe? Projeção. O copy tem muito essa questão de instigar o imaginário da pessoa, fazer ela visualizar as coisas. Primeira grande lição, pelo amor de Deus, compreenda que tempo livre não é tempo pra ficar no celular, rolando Twitter, entendeu? E uma coisa que é quando a gente está entrando num viés de curiosidade, vamos dizer assim, um roteiro aí que queira aprender mais curiosidade, cada vez que a gente fala justamente o que não é tal coisa, a pessoa ela sente que ela está chegando mais próximo do que é, mas a gente acaba, como é que eu posso dizer, não enrolando, mas a gente consegue se conectar um pouco mais, trazer ela um pouco mais, criar um pouco mais de tensão, sabe, segurar um pouco mais a pessoa ali. Quanto mais eu digo o que não é, mais a pessoa fica com o sentimento de que ela está chegando perto do que é. Se eu for falar pra ti, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 lições que nem a Luana pra que tu não desperdice o teu tempo. E não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com aquilo outro, bem longe, que não tem nada a ver com aquilo outro, para lá, entendeu? Quanto mais tu escuta, tu vai limando, porque tu pensa que é tal coisa, aí eu digo, não é. É tal coisa, será? Não é tal coisa. E quanto mais coisas eu vou tirando da frente, te dá a impressão de que tu tá chegando mais perto, mas eu tô te distanciando disso. Pra que tu fique ali comigo mais, vou criando mais tensão, vou criando mais suspense, entendeu? É uma ideia de retenção, um filme de suspense tem muito disso, não vou entrar no âmbito geral, mas essa ideia, tensão, suspense. Tensão, quando eu quero tensionar, é quando eu mergulho em alguma coisa e eu vou apertando cada vez mais, sacou? Fofoca. Hoje essa é a realidade. Talvez há 10 anos atrás não sei o que for fazendo tempo livre, mas eu sei que hoje a grande maioria das pessoas, quando tá com um tempo livre ali de 30 minutos, 40 minutos entre uma atividade e outra, tava às vezes pegando o celular e quando vê tá vendo a vida do fulano, daí fica com inveja, fica com ciúmes, tá vendo a vida de ciclano. Talvez você não seja alguém assim. Entendeu? Ela fala de alguma coisa, ela já pinta o cenário, ela já te situa. Geralmente a gente faz tal coisa.
Ah, você está em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você tem que fazer isso porque isso, para te sair desse cenário XYZ que a maioria das pessoas estão, para ir para tal cenário XYZ. Entendeu? É como eu disse, antes e depois. Por que fazer? Se parar para analisar o macro, assim, da ideia do que foi visto até agora, é porque tu segmenta bem para quem tá falando, tu reforça a tua promessa ao longo da tua comunicação, tu pega e tu pinta cenários na cabeça da pessoa, situando ela de onde ela tá, de onde ela quer chegar e por que que ela tem que tomar determinada atitude, entendeu? Para chegar naquilo ali, saca? Sempre pintando o imaginário. E agora, parei com a Luana aqui, também vou parar porque tá dando já quase meia hora de vídeo, foi muito mais longo do que eu planejei, mas eu acredito que a ideia não é ver um vídeo inteiro, mas sim aproveitar outros conteúdos onde em tese não existe copy, para estar mostrando que sim, existe copy em tudo basicamente que a gente comunica, tá bom? E é basicamente isso. Se tiver sugestão de outros vídeos, temas que sejam interessantes para ti, quiser trazer para cá, é super bem-vindo, tá bom? Agradeço grandão desde já por ter ficado comigo até aqui. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha quem tu acha que vai ser útil, comenta aí sugestão de novos vídeos, o que tu achou desse, enfim, super bem-vindo. Aí, valeu, tchau, tchau. Fique comigo para mais e melhores vídeos, cada vez mais.